abençoe agora e sempre. Não resta dúvida de que falar de Chico Xavier é um grande desafio. Não pelo fato dele ter sido o maior expoente da mediunidade do movimento espírita no Brasil e quiçá no mundo, mas pela pessoa que ele verdadeiramente foi, e que nós podemos caracterizá-lo como sendo aquele homem que Jesus, em uma das suas passagens evangélicas, se reportou como sendo o verdadeiro samaritano, que não seria outra pessoa senão com as suas características do homem de bem. Portanto, é muito difícil nós falarmos dessa personalidade, embora os inúmeros biógrafos, as inúmeras biografias escritas a seu respeito, mas dizíamos, quando de uma palestra referente sobre Ivone do Amaral Pereira, que falarmos de pessoas com esse vulto, com essas características, é algo muito difícil, porque nós sabemos que por mais que eles nos revelem, por mais que eles deixem transparecer um pouco da sua ideologia, do seu trabalho, mas não é possível nós estarmos apresentando toda a sua história e toda a sua obra. Portanto, é muito delicado, digamos assim, falarmos a respeito de Chico Xavier. E é interessante que eu e Paulo estávamos até poucos minutos atrás no Filomeno de Miranda, um centro aqui em Itapuã, e que estava se falando a respeito de Chico Xavier. E o interessante é que eles apresentaram uma peça fazendo uma referência sobre Chico Xavier e o seu primeiro livro, porque o que o caracterizou durante toda a sua vida, os seus 92 anos de vida, foi exatamente essa dedicação que ele, Chico Xavier, fez em relação a estabelecer esta relação com o mundo espiritual. E aí falava exatamente a respeito desse seu primeiro livro, que aos 21 anos de idade ele psicografou, que chamou-se Parnaso de Além Túmulo, em que mais de 50 entidades renomadas e conhecidas no Brasil e fora do Brasil, poetas, escritores, através da mediunidade daquele jovem médium, começou a psicografar, a trazer mensagens referentes aos seus ideais, através da poesia, através da literatura, e que mais tarde, quando estudados por aqueles homens de ciência, descobriram que realmente aqueles espíritos que assinavam como tal eram verdadeiramente os espíritos que, quando em vida, também escreviam da mesma forma, ou seja, estava estabelecendo a ciência a autenticidade do trabalho mediúnico de Chico Xavier, porque todos nós sabemos do trabalho mediúnico que ele nos legou, que ele deixou para nós, como sendo a sua grande obra, e foram mais de 140 títulos de livros psicografados pelos mais diversos autores espirituais já conhecidos. Nenhum outro médium conseguiu fazer tamanha obra mediúnica qual fizera Chico Xavier. Por isso que ele ficou conhecido nacional e internacionalmente. E um ponto que me chamou a atenção quando nós chegamos é que estava sendo tocada uma música em homenagem a Chico Xavier por Moacir Mendes, em que a música, um dos refrãos, dizia o seguinte, eu até anotei para poder dividir aqui: Chico é um clarão de Deus
a iluminar os caminhos do ser. É um verso de uma música que homenageia Chico Xavier por Moacir Mendes, que é baiano também, conhecido provavelmente de vocês, porque em todos os congressos, seminários, eventos em que ele é convidado, que ele tem a possibilidade de estar, ele vem nos presentear com a sua musicalidade espírita. Então ele compôs essa música para mostrar esse homem de bem que foi Chico Xavier. E toda a sua história de vida está aí para quem quiser conhecer, no sentido de mostrar que assim como ele, Chico Xavier, conseguiu alcançar esse estado de iluminação, de transformação, que ele conseguiu viver uma vida pautada dentro dos princípios éticos, morais e espirituais da vida, significa dizer que nós outros, que temos como sendo nosso ícone, como sendo nosso referencial, podemos assim fazer. E um livro que particularmente narra toda a sua trajetória de vida é esse aqui, que nós já tivemos a oportunidade de ler, não na sua totalidade, mas em boa parte, que são 100 anos de Chico Xavier, Fenômeno Humano e Mediúnico. Há 2 anos atrás, salvo engano, houve uma homenagem a Chico Xavier, quando ele foi retratado através do cinema, contando a sua história, Chico Xavier, e que mostra o que mais o caracterizou, exatamente não tanto pelo fenômeno mediúnico, porque o filme ele busca retratar não exatamente o médium, que por incrível que pareça, ele traz a sua mediunidade desde cedo, e aos 5 anos de idade, ele já tem esse contato direto com o mundo espiritual, onde ele via, conversava, percebia os espíritos, e toda a sua vida se constituiu nessa relação direta entre ele, encarnado, e eles, os espíritos desencarnados, que estabeleceram uma parceria que foi capaz de construir toda essa obra-prima que nós temos na doutrina espírita, que depois das obras básicas do Pentateuco Espírita de Allan Kardec, nenhuma outra obra complementar conseguiu superar o trabalho mediúnico de Chico Xavier, capaz de superá-lo diante desse trabalho que ele deixou para nós. Significando dizer que se nós queremos conhecer a doutrina espírita, nós precisamos conhecer também a obra de Chico Xavier, porque ele vai dar exatamente a complementariedade daquilo que Kardec trouxe a partir, obrigado, querida, a partir exatamente da obra básica que ele, através dos espíritos e dos médiuns da época, ele nos trouxe, trazendo o conhecimento e a realidade do mundo espiritual. Como Kardec sabia que o trabalho teria uma continuidade, então veio esse espírito que nós o conhecemos como Francisco Cândido Xavier, que durante toda a sua romagem terrena, ele trabalhou esses aspectos do mundo espiritual. E hoje nós temos, dentro da doutrina espírita, inúmeros livros ou inúmeras obras psicografadas por Chico Xavier, que retrata exatamente esta relação com o mundo espiritual. E dentre essas grandes obras que nós conhecemos, nós temos os livros de André Luiz, a série psicografada por Chico Xavier através do Espírito Chico, do Espírito André Luiz, nos dá uma noção do que verdadeiramente seria o mundo espiritual para nós. Então hoje, quando nós o homenageamos, seja através dessa peça que nós assistimos, seja através desse filme que saiu em todo o Brasil, foi apresentado em todo o Brasil, seja através da sua obra literária, o fato é que Chico Xavier é um dos grandes ícones da humanidade. E quando se fala de Chico Xavier, mesmo aqueles que lhe eram opositores, mesmo aqueles que não são adeptos do pensamento da doutrina espírita, não falam de Chico Xavier
médium, intermediário dos dois planos da vida, mas falam de Chico Xavier enquanto pessoa, enquanto humanidade, enquanto personalidade, homem que conviveu dia a dia com as suas dificuldades, com seus problemas, com as suas limitações, mas que ao mesmo tempo ele conseguiu vencer, ele conseguiu superar todos esses problemas, a começar da infância, porque conforme nós veremos nesse material que nós vamos apresentar, Chico Xavier, desde cedo, ele passou pelas agruras necessárias ao seu processo de crescimento espiritual, porque existe dor maior, dificuldade maior para o espírito que está retornando à sua encarnação. E conforme nós sabemos que a reencarnação é para o espírito muito mais difícil, muito mais problemático para o espírito que reencarna do que quando ele está saindo do corpo, perder uma mãe. Olha que prova difícil foi para Chico Xavier a perda da sua mãe aos 5 anos de idade, e que logo depois ele vai ser cuidado pela madrinha, que por sua vez, em um processo de obsessão, em um processo de loucura, fizeram com ele inúmeras atrocidades. Dentre essas muitas coisas, de castigo, de punição, pegar um garfo e furar Chico Xavier com garfadas. Até que mais tarde, quando o seu pai casa pela segunda vez, a sua madrasta vai cuidar dele de todos os seus irmãos. Dona Cidália, que seria aquela que iria cuidar de Chico Xavier e ser para ele a sua segunda mãe. Sem contar também as visões que ele tivera desde cedo desses espíritos que ali estavam tentando prejudicá-lo no seu processo reencarnatório. E quando surge a presença também na infância, na primeira fase da vida dele, a presença daquele que seria o seu mentor e que ficou conhecido por todos nós como sendo Emmanuel, em que naquele diálogo que ele tivera, segundo narra o livro A Vida e Obra de Chico Xavier, no cemitério, enquanto ele chorava a perda da mãe, Emmanuel se lhe apresenta em forma de cruz, estabelece uma conversa com ele, querendo saber se ele, Chico, gostaria de trabalhar com Emmanuel. E automaticamente Chico responde que sim, porque ele já tinha essa noção, já tinha essa compreensão da realidade do mundo espiritual. E ele prontamente diz sim. O que é preciso ser feito? 3 coisas são necessárias. E quando questionado por Chico a Emmanuel quais seriam essas coisas, ele vai dizer que na primeira coisa seria disciplina, que a segunda coisa seria disciplina. E quando questionado pela qual seria a terceira coisa, Emmanuel também me repete disciplina. Quando a gente vê a obra monumental de Chico Xavier, nós vamos perceber que, de fato, se não houvesse a disciplina, a responsabilidade, a coerência daquilo que acreditava com aquilo que vivia, muito dificilmente a obra literária desse grande médium de Deus não haveria de ter se constituído para nós como grande referencial doutrinário da doutrina espírita. Então hoje, quando nós aqui nos encontramos para pensarmos um pouco a vida e a obra de Chico Xavier, é para dizer que ele, embora tenha desencarnado em 2002, mas ele continua vivo entre nós. Tanto é verdade que anualmente uma multidão de pessoas vão até o seu túmulo para orar, para pedir preces, para pedir ajuda. E se ele fosse provavelmente da Igreja Católica, ele já teria sido canonizado, já teria sido tornado um santo.
porque todas essas pessoas da igreja evangélica, da igreja católica e de outras denominações religiosas, quando falam a respeito de Chico Xavier, reconhecem, embora não acreditando nos postulados da doutrina espírita, reconhecem que ele foi em vida um homem de bem. E para Deus, para a doutrina espírita, não importa se você é ou não filiado ao conteúdo e às informações referentes à doutrina espírita, se você acredita ou não na imortalidade da alma, se acredita ou não na reencarnação. O que deve prevalecer são as suas obras. E sem dúvida nenhuma, a obra legada por Chico Xavier fala do seu autor, fala da grandeza desse espírito que conviveu conosco durante esse período, pouco mais de 10 anos. Então a gente vai passar aqui para vocês um pouco desse material que eu consegui apresentar, que eu consegui encontrar, para a gente falar um pouquinho a respeito daquilo que provavelmente vocês já sabem, já ouviram falar em outras palestras e nos livros lidos. Mas é interessante a gente poder estar falando um pouquinho da vida e da obra do Chico. E esse material foi quando dos 5 anos do desencarne de Chico Xavier. Para aqueles que não sabem quem foi Chico Xavier, trazemos inicialmente a opinião do jornalista Arthur da Távola, ex-senador da República, em sua crônica de 26 de 5 de 1980, no jornal o Globo. É interessante também, nós vamos ver isso de acordo com o tempo, se o tempo permitir, que logo depois do seu desencarne, Joana de Ângeles, ela vai, através de Divaldo Franco, um outro grande médium expoente na doutrina espírita, trazer uma mensagem psicografada por ele a respeito do retorno desse grande espírito Chico Xavier, que nós vamos ler, conhecer, para nós percebermos o resultado da obra feita por Chico aqui quando vive. Então vejamos o que poderíamos dizer sobre ele. Eu acho que passou isso. Então, além da áurea de paz e pacificação da parte dele, há um outro elemento poderoso a explicar o fascínio e a durabilidade da impressionante figura de comunicação de Chico Xavier. A grande serenidade pessoal do médium, a dedicação integral de sua vida aos que sofrem e o desinteresse material absoluto, a canalização de todo o dinheiro levantado em direitos autorais para as variadíssimas atividades existenciais espíritas, dá Chico Xavier uma autoridade moral que o coloca entre os grandes líderes religiosos do nosso tempo. Quando nós ouvimos falar hoje do Papa Francisco, quando a gente ouve falar do Dalai Lama, quando a gente ouve falar desses ícones da religiosidade, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, como outros tantos conhecidos ou não, nós vamos ver que Chico Xavier também se configura como esses ícones do mundo que trouxeram, pela sua serenidade, pela sua paz, pela sua convicção, pela sua autoridade moral, toda uma condição para que nós pudéssemos, a exemplo dele, continuar o nosso processo de crescimento espiritual. Que nós pudéssemos também, em vendo a sua vida, nos espelharmos, porque ele nos serve como essa referência que a doutrina espírita nos convoca a todos para fazermos a chamada reforma íntima, a nossa transformação moral, e que muitas vezes nós olhamos para um lado e para o outro, buscando uma referência e às vezes não encontramos. E vamos ver nele que esse trabalho que ele fez, através
da sua serenidade, da sua paz, da sua convicção, dessa fé que ele depositou nos Espíritos, garantiu a ele toda essa proteção, toda essa ajuda e a possibilidade desse intercâmbio com os mais variados espíritos desencarnados. Dentre eles, nós temos Dr. Bezerra de Menezes e o seu próprio mentor, Emmanuel, que já vinha fazendo com ele outros trabalhos em outras encarnações, certamente, porque essa vinculação entre o espírito e o médium não se dá através apenas de uma encarnação, mas são almas que já se conhecem, que já trabalham juntos e que naquele momento reencarnatório, ele foi aquele que através da disciplina, através do trabalho voltado verdadeiramente para o atingimento do objetivo da missão, porque Chico Xavier, ele foi um missionário, e que veio com essa missão, através da doutrina espírita, de nos apresentar o mundo espiritual. Nós vemos a importância do seu trabalho para todos nós, que transcende, nesse ponto, é importante a gente colocar. O trabalho de Chico Xavier, toda a sua literatura, ele transcende as paredes e as casas espíritas, a religião ou a doutrina espírita, porque na verdade a sua mensagem é uma mensagem universal, que todos podem se utilizar, porque são mensagens de consolo, são mensagens de esperança, são mensagens de paz, que nos incentiva a sermos homens de bem. E só aí nos basta para vivermos uma sociedade mais fraterna, mais humana e muito mais feliz, já que é o grande objetivo de todos nós estarmos encarnados, que é nós vivermos verdadeiramente esse mundo de paz, conforme propôs Jesus, já que a sua mensagem se assenta nessa proposta, que é ter a terra, uma terra de mansos e de pacíficos. Então é sempre bom, sempre que possível, nós estarmos revisitando, relendo, refletindo sobre o trabalho que nos deixou Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier nasceu em Pedro Leopoldo, pequena cidade de Minas Gerais, próxima à capital Belo Horizonte, no dia 2 de abril de 1910. Vindo a desencarnar no dia 30 de junho de 2002, em Uberaba, Minas Gerais, onde viveu parte de sua vida dedicada ao bem e ao exercício da mediunidade com Jesus. É interessante que dentro dos muitos casos que são atribuídos a Chico Xavier, existe um em particular que ele vai dizer que ele se tornou espírita não pelo fato da mediunidade, não porque ele era médium, não porque ainda ele estabelecia essa ligação com o mundo espiritual, mas porque na doutrina espírita se assenta o pensamento de Jesus, para mostrar essa ligação direta que tinha ele, Chico, com Jesus. Então, como ele encontrou no Evangelho de Jesus aquilo que ele precisava para ser um homem feliz, um homem dedicado ao bem, ele trouxe então para si, e mediante a sua faculdade mediúnica, ele trouxe então para si o conhecimento da doutrina espírita para a sua vida. E é interessante que ele vai conhecer a doutrina espírita em função de uma de suas irmãs, e o filme Chico Xavier mostra isso, que estava em processo obsessivo. E aí vai o pai e a família em busca de uma orientação, de uma ajuda nas casas espíritas de então, de Belo Horizonte, e então ele conhece a doutrina espírita, se fascina pela doutrina espírita e passa a conhecer então a doutrina espírita. E a partir daí ele vai se dedicar mediunicamente ao trabalho com os espíritos desencarnados, desprovidos, conforme diz
disse o texto do ex-senador da República, Arthur da Távola, ele vai estar desprovido de todo interesse material e financeiro que toda a sua obra pôde lhe favorecer. Porque ele pegou todo esse dinheiro que veio através da venda dos livros e ele dedicou a muitas dessas casas espíritas que são beneficiadas com a venda dos seus livros. Em particular, claro, a Federação Espírita Brasileira e outras tantas casas que ele foi favorecendo e ajudando. Então, ao longo de sua vida, o médium mineiro não conheceu o repouso. Com o sacrifício de sua própria saúde, consolou e enxugou as lágrimas dos milhares de sofredores que o procuravam em Pedro Leopoldo e depois em Uberaba até o final de sua existência. Nasceu pobre, viveu pobre, morreu pobre. Pobre no sentido material, no sentido dos bens materiais, das riquezas do mundo. E aí a gente se lembra do que propôs Jesus ao jovem rico: vai, vende tudo que tens, dê aos pobres, depois me siga. Querendo dizer que para o trabalho com Jesus é preciso que você se despoje, é preciso que você se desvincule, se desapegue de tudo quanto é material. Quantos de nós pensamos ou já dissemos: eu queria ser Chico Xavier, eu queria ser um médico tão potencialmente capaz como Chico. Chico teve uma vida maravilhosa, teve a proteção de Emmanuel, de Dr. Bezerra de Menezes, teve uma vida tranquila, mas desde cedo ele traz um problema nos olhos de saúde. Ele teve inúmeras dificuldades e limitações, conforme nós já vimos e já dissemos. No entanto, ele perseverou, no entanto, ele acreditou naquela proposta e ele fez por merecer. E quando desse retorno, conforme veremos, quem foi o receber nas portas do portal da imortalidade, se não outro que Jesus? Para mostrar que a sua missão se encerrava do ponto de vista material naquele 30 de junho de 2002 e que ele cumpriu todos os passos que lhe fora atribuído e estabelecido. Quanto a nós, precisamos fazer o nosso caminho de libertação, de transformação. Porque ainda que não sejamos, do ponto de vista da mediunidade, do ponto de vista do homem do mundo, como Chico Xavier, mas nós podemos nos espelhar no seu exemplo, na sua obra, na sua vida e procurarmos nos manter ou nos pautar dentro desses mesmos princípios. Porque aí está o verdadeiro sentido da vida. É nós darmos um novo curso, um novo direcionamento, é nós darmos um outro caminho, a fim de que, em conquistando o mérito, tenhamos a presença, a proteção dos espíritos bondosos e amigos juntos de nós. Porque não basta ser médium, é preciso trabalhar com Jesus. Daí eu trouxe a referência de Ivone do Amaral Pereira, que agora na quinta-feira passada nós falamos também sobre esse ícone do movimento espírita, esse grande médium. E eu dizia que depois de Chico Xavier, de Filomeno de Miranda e alguns outros espíritos que se tornaram espíritas, Ivone foi também um personagem importante no movimento espírita, que durante toda a sua vida ela também se utilizou dessa mediunidade com Jesus para servir a causa do bem, para estabelecer essa relação com o mundo espiritual superior, e não apenas o superior,
mas fazer uso da mediunidade para o trabalho com os sofredores. Porque uma coisa que caracterizou Chico Xavier, além da mediunidade, foi o trabalho de caridade. Porque existe caridade maior. Depois de uma palestra, depois de todo um trabalho mediúnico, ele ainda tem tempo para ouvir as pessoas com seus problemas, com os seus sofrimentos, com as suas dificuldades. E ele dormia altas horas da noite, porque ele tinha pouco tempo para descansar o corpo frágil, para ouvir as pessoas. Isso é uma demonstração de caridade. Quantas vezes ele saiu com o seu grupo de amigos para visitar em bairros distantes pessoas que estavam com problemas de saúde, pessoas que não tinham onde morar, que ele visitava debaixo dos viadutos, das pontes, que ele ia em lugares distantes levar a palavra amiga, levar o alimento, como uma demonstração de uma dedicação à causa do bem. Então Chico Xavier para nós é sem dúvida nenhuma aquele espírito que nos serve na nossa encarnação como sendo aquele a quem nós podemos também segui-lo através dos seus exemplos. Isso aqui já lemos não, né? Outra coisa importante, o médium mineiro foi um ser humano que levou uma vida simples e humilde. O que mais caracterizou Chico Xavier nessa encarnação, ou esse espírito Chico Xavier nessa encarnação, foi essa simplicidade e essa humildade. Sem apego às coisas materiais, sendo uma das personalidades mundiais sempre lembradas para receber o Prêmio Nobel da Paz. Embora não tenha alcançado esse prêmio, mas foram tantos os prêmios que ele ganhou e recebeu, que esse foi apenas mais um que não teve tanta importância para o Chico. Viveu às custas do seu trabalho como operário, balconista e modesto funcionário público, sem receber qualquer tipo de remuneração, a título de direitos autorais pela venda dos livros recebidos mediunicamente. E é bom frisar, Chico nasceu pobre e morreu pobre do ponto de vista financeiro. Então isso é uma demonstração, isso é algo que a sua história de vida material exemplifica e comprova. Quantos foram aquelas pessoas que saíram de todos os lugares do mundo, do Brasil e do mundo, para visitá-lo, para ouvir uma palavra de consolo, para receber um receituário, para receber um atendimento espiritual. E olha que Chico Xavier, diferentemente, por exemplo, de Divaldo Franco, que também psicografa, que também tem uma coleção de livros, ele não fazia palestras, ele não viajava. Toda a sua história de vida se circunscreveu à cidade em que ele viveu, em Uberaba, que ele pôde dedicar toda a sua obra, todo o seu trabalho no processo mediúnico, nesse estabelecimento entre o mundo material e o mundo espiritual. Mas o que ele deixou transcendeu aquilo que ainda hoje nós não compreendemos. Porque a obra de Chico Xavier não foi ainda estudada por nós espíritas. Ainda não existe um trabalho de aprofundamento de todo o manancial de conteúdo e de informações que esses muitos espíritos trouxeram através de Chico Xavier. Só para se ter uma ideia, o primeiro livro citado aqui, o Parnaso de Além Túmulo, foram mais de 50 espíritos que perpassaram por Chico Xavier através da sua mediunidade. Sem contar aqueles outros 145
títulos de livros dos mais conhecidos e renomados, como André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos que, através dele, escreveram suas mensagens de consolo, de orientação, seus romances. E o próprio Emmanuel, que traz um reforço nessa obra mediúnica. Livros psicografados, para a gente falar um pouquinho antes de eu apresentar a mensagem proposta. Chico Xavier iniciou publicamente seu mandato mediúnico em 8 de julho de 1927, em sua cidade natal. Porém, desde os 5 anos de idade, ele se relacionava com os espíritos, inclusive o de sua mãe, Maria João de Deus. Ela escreveu, por seu intermédio, em 1935, o livro Cartas de uma Morta, onde ela vai narrar as suas experiências no mundo espiritual, no qual descreve fatos ocorridos na sua desencarnação, tecendo interessantes comentários reveladores sobre suas atividades no mundo espiritual e relatos de suas viagens aos planetas Marte e Saturno, quando constatou serem os mesmos habitados por seres melhores do que os da Terra. Porque dentro dos níveis hierárquicos dos mundos, a Terra se encontra, conforme nós sabemos, na condição de um mundo de provas e de expiações. Mas planetas mais evoluídos existem, porque são espíritos, mundos habitados por espíritos mais evoluídos do que o da Terra. Como existem mundos primitivos que estão mais atrasados do que a própria Terra, e que peçam que a Terra seja ainda um mundo bem aquém do seu ideal, que é ser um mundo feliz, um mundo perfeito. E essa perfeição, ela vai acontecendo na medida em que nós, encarnados, espíritos, comprometidos com a Terra, evoluímos. Daí a necessidade de nós acelerarmos o nosso processo de evolução para que a Terra consiga atingir essa condição de um mundo melhor, um mundo perfeito. E aí então, continua, ela vai dizer o seguinte: os 419 livros psicografados por Chico Xavier, ditados por dezenas de autores espirituais, contemplando todos os gêneros literários, abordam temas filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita. Dentre os autores do além, destacamos poetas famosos como Castro Alves, Olavo Bilac e Augusto dos Anjos. Reconhecidos escritores brasileiros como Humberto de Campos e Rui Barbosa e muitos outros nomes de expressão nacional. Interessante que a ciência e os investigadores puderam constatar que esses autores, ditos pelos nomes renomados, de fato eles eram, porque as escritas, a forma literária comprovavam, do ponto de vista espiritual, a semelhança de quando escreviam encarnados. E existe uma história que é conhecida de muitos, de Humberto de Campos, que ele assina como tal, espírito Humberto de Campos, e a família de Humberto de Campos, particularmente a esposa e os filhos, processam Chico Xavier e a Federação para terem direitos autorais pelos livros psicografados pelo espírito Humberto de Campos, porque fazia parte da família. E aí eles entram em um processo judicial, mas não conseguem. E aí, por conta disso, ele então muda o espírito, o nome de Humberto de Campos para Irmão X. Irmão X, na verdade, é o mesmo autor espiritual conhecido como Humberto de Campos, que escreveu, dentre outras obras, através de Chico Xavier, Boa Nova e
Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que são dois grandes livros da literatura complementar da doutrina espírita, em que o primeiro, Boa Nova, vai falar a respeito de passagens da vida de Jesus e aqueles que estiveram próximos a ele. E o segundo livro vai contar exatamente a trajetória do Brasil colonizado e a destinação estabelecida por Jesus através de Deus para que este seja o mundo o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então reparem como é interessante nós estarmos pesquisando, nós estarmos lendo, nos apropriando dessas informações, uma vez que são tantos livros, 419 títulos de livros. Não é para qualquer um. Às vezes, um escritor comum, do ponto de vista encarnado, quando muito ele consegue escrever, são 50 obras. O Jorge Amado da Vida, que teve a oportunidade de nos deixar também todo o material literário, romanceado, não sei se ele conseguiu chegar a 50 obras. Não sei se Paulo tem esse conhecimento ou alguém aqui presente. Mas acredito que não conseguiu, apesar de toda a sua fama nacional e internacional, não conseguiu chegar a essa quantidade. Chico Xavier chegou a 419 títulos de livros. Isso sem contar com as dezenas de milhares de mensagens psicografadas. Isso são apenas os títulos dos livros. E essas muitas outras mensagens, que se juntadas, todas elas, daria mais 419 ou mais livros, para a gente ver o tamanho da obra de Chico Xavier. Mas antes da gente concluir, eu vou terminar aqui que eu gostaria de apresentar para vocês a mensagem. Digno de nota é o fato de que Chico só cursou o primário, e ainda a de que todas essas obras foram traduzidas para o inglês, o francês, o espanhol, o grego, o tcheco e o japonês, bem como transcrita em braille, totalizando milhões de exemplares vendidos no Brasil e no exterior. Só a obra, vou encerrar essa parte com essa minha fala, só a obra Nosso Lar já seria, do ponto de vista da literatura nacional, best-seller pela quantidade de volume de livros vendidos, edições feitas. Só esse livro já é, do ponto de vista literário, um best-seller. É o livro mais vendido dentro da doutrina espírita, dos livros complementares da doutrina espírita. Vale aqui registrar que os direitos autorais de todas elas foram revestidos em favor de diversas instituições beneficentes. Portanto, dá uma amostra do valor e da importância desse homem que aligeradamente, pinceladamente, estou aqui tentando traduzir. Porque nem sempre é fácil a gente falar da vida e da obra de um espírito do porte moral e espiritual de Chico Xavier, como sendo Chico Xavier. Vou pedir a Paulo que transfira para mim, por favor, o retorno, que eu gostaria, dentro do tempo que ainda me cabe, 5 minutinhos, eu gostaria de ler para vocês, para que a gente pudesse só reforçar a mensagem. Deixa eu melhorar aqui. Bom, o retorno do apóstolo Chico Xavier é uma mensagem de Joana de Ângeles, logo depois do desencarne de Chico. Quando mergulhou no corpo físico para o ministério que deveria desenvolver,
tudo eram expectativas e promessas, porque ele teria o livre-arbítrio para dizer não, não quero, para fazer um outro caminho, a exemplo de Valdo Vieira, que foi companheiro de Chico e que provavelmente seria aquele que estava sob orientação espiritual de apoiá-lo durante toda a sua trajetória de vida. E lá, num dado momento, escolheu abandonar o trabalho mediúnico para fazer outras escolhas, que não tem nada demais. Foi uma escolha do espírito. No entanto, Chico preferiu continuar naquilo que ele veio fazer na terra. Aquinhoado com em comum patrimônio de bênçãos, especialmente na área da mediunidade, mensageiros da luz prometeram inspirá-lo e ampará-lo durante todo o tempo em que se encontrasse na trajetória física, advertindo dos perigos da travessia no mar encapelado das paixões, bem como das lutas que deveria traçar para alcançar o porto de segurança. Conforme nós já falamos, a história da vida de Chico remonta a esses fatos, de que não foi uma vida fácil. Apesar da proteção dos mais evoluídos espíritos, mas nem por isso ele deixou de passar por aquilo que lhe era necessário para a sua constituição espiritual. Orfandade, perseguições rudes na infância, solidão e amargura estabeleceram o cerco que lhe poderia ter dificultado o avanço. Porém, as providências superiores auxiliaram-no a vencer esses desafios mais rudes e a crescer interiormente no rumo do objetivo de iluminação. Adversários do ontem que se haviam reencarnado também crivaram-no de aflições e crueldades durante toda a existência orgânica. Mas ele conseguiu amá-los, jamais devolvendo as mesmas farpas, os espículos e o mal que lhe dirigiam. Se alguém lhe bate numa face, apresenta-lhe também a outra. Se alguém lhe chama para caminhar 1000 passos, demanda com ele mais 1000. Se alguém lhe toma a tua capa, dá-lhe também a túnica, dá-lhe também a capa. Ou seja, sempre se fundamentando na mensagem de Jesus, do perdão e da vivência do amor. Experimentou abandono e descrédito, necessidades de toda ordem, tentações incontáveis que lhe rondaram os passos, ameaçando-lhe a integridade moral, mas não cedeu ao dinheiro, ao sexo, às projeções enganosas da sociedade, nem aos sentimentos vis. Sempre se manteve em clima de harmonia, sintonizado com as fontes geradoras da vida, de onde auria coragem e forças para não desfalecer. Trabalhando infatigavelmente, alargou o campo da solidariedade e, acendendo o achote da fé racional que ele estendia através dos incomuns testemunhos mediúnicos, iluminou vidas que se tornaram faróis e amparo para outras tantas existências. Nunca se exaltou e jamais se entregou ao desânimo, nem mesmo quando soube o metralhar das perversas acusações, permanecendo fiel ao dever, sem apresentar defesas pessoais ou justificativas para os seus atos. É o que dizia Emmanuel a ele quando ele estava aborrecido pelas críticas. Chico, se o que dizem de você é verdade, aceita. Mas se não são verdades, não se preocupe. Então assim, mantenha-se sempre íntegro dentro da sua fé e da sua confiança em Deus. Lentamente, pelo exemplo,
pela probidade, pelo esforço de herói cristão, sensibilizou o povo e seus líderes, que passaram a amá-lo. Tornou-se parâmetro do comportamento, transformando-se em pessoa de referência para as informações seguras sobre o mundo espiritual e os fenômenos da mediunidade. Sua palavra doce e ungida de bondade sempre soava ensinando, direcionando e encaminhando as pessoas que o buscavam para a senda do bem. Em contínuo contato com seu anjo tutelar, Emmanuel, nunca o decepcionou, extraviando-se na estrada do dever, mantendo disciplina e fidelidade ao compromisso assumido. E ela conclui dizendo: abandonado por uns e por outros, afetos e amigos, conhecidos ou não, jamais deixou de realizar o seu compromisso para com a vida, nunca desertando das suas tarefas. As enfermidades minaram-lhe as energias, mas ele as renovava através da oração e do exercício interno da caridade. A claridade dos olhos diminuiu até quase apagar-se. No entanto, a visão interior tornou-se mais poderosa para penetrar nos arcanos da espiritualidade. Nunca se excusou a ajudar, mas nunca deu trabalho a ninguém. Só por aí caracteriza esse homem de bem que foi Chico. Seus silêncios homéricos falaram mais alto do que as discussões perturbadoras e os debates insensatos que aconteciam à sua volta e longe dele sobre a doutrina que esposava e os seus sublimes ensinamentos. Tornou-se a maior antena parapsíquica do seu tempo, conseguindo viajar fora do corpo quando parcialmente desdobrado pelo sono natural, assim como penetrar em mentes e corações para melhor ajudá-los, tanto quanto tornando-se maleável aos espíritos que o utilizaram por quase 75 anos de devotamento e de renúncia na mediunidade luminosa. E conclui: por isso, o seu foi ato incomparável. E ao desencarnar, suave e docemente permitindo que o corpo se aquietasse, ascendeu nos rumos do infinito, sendo recebido por Jesus, que o acolheu com a sua bondade, asseverando-lhe: descansa por um pouco, meu filho, a fim de esqueceres as tristezas da terra e desfrutares das inefáveis alegrias do reino dos céus. Essa mensagem por si só traduz quem foi Chico Xavier na sua passagem pela terra. Portanto, nesse dia em que nós estamos pensando sobre ele, que tenhamos essa mensagem como sendo a nossa mensagem, que possa nos servir de exemplo para, quem sabe, se não ainda nessa encarnação, quiçá daqui a 2 ou 3, sejamos também essa antena parabólica sintonizando com o bem, com os espíritos amigos, para que sejamos tão somente intermediários do plano espiritual superior, a fim de que o bem, o amor e a paz vicejam mais rapidamente na terra. Essa terra que, segundo promessas de Jesus, tornar-se-á uma terra de mansos e de pacíficos. Nesse tempo, quem sabe, estaremos todos juntos reunidos numa só família, bendizendo e nos confraternizando como sendo uma grande família, onde Jesus, Deus e espíritos do porte de Chico Xavier estarão presentes, todos unidos num só ideal. O ideal do amor, conforme propôs Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Muita paz. Muito obrigado.